Elas estão aqui há milênios. Testemunharam impérios surgirem e caírem. Sobreviveram a guerras, terremotos e até ao próprio tempo. Mas há algo sobre elas que simplesmente não faz sentido. Nos ensinaram que foram construídas por escravos, com ferramentas primitivas, arrastando blocos de pedra colossais por quilômetros de deserto. Mas, e se tudo isso for uma mentira? E se as pirâmides não forem somente um túmulo de Faraó, mas sim algo muito maior, muito mais antigo e com um propósito que ainda não compreendemos? O que realmente construímos no passado? A história da humanidade não é exatamente como nos contaram. E hoje, vamos provar isso. A história oficial nos diz que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída há cerca de 4.500 anos, durante o reinado do faraó Quéops. Mas quando olhamos mais de perto, essa versão dos fatos começa a desmoronar. Primeiro temos o tamanho absurdo dos blocos. A pirâmide foi construída com 2,3 milhões de pedras, algumas pesando mais de 80 toneladas. E agora vem o problema. Os egípcios, na época, não tinham tecnologia para cortar, mover e posicionar essas pedras com precisão milimétrica. Nos disseram que foram usados troncos de madeira para transportar as pedras. Mas há um detalhe que a maioria ignora. O Egito Antigo era um deserto naquela época. E não há registros de florestas que poderiam fornecer troncos suficientes para esse tipo de transporte. Agora vamos fazer uma conta simples. Se a pirâmide foi construída em 20 anos, como dizem os livros, isso significa que os trabalhadores teriam que cortar, transportar e posicionar um bloco a cada 2 minutos, sem parar 24 horas por dia. Parece impossível, certo? E se não foram os egípcios que construíram? Alguém ou alguma coisa tinha um conhecimento que simplesmente não se encaixa na nossa linha do tempo. E estamos prestes a descobrir o que é. As pirâmides não são apenas construções imensas. Elas são códigos, mensagens codificadas em pedra, que apontam para um conhecimento muito mais avançado do que imaginávamos. E o mais intrigante? Esses códigos estão por toda parte. A primeira coisa que chama a atenção é a proporção matemática perfeita dessa estrutura. Se pegarmos a altura da pirâmide e multiplicarmos por um número específico, chegamos à medida exata do raio da Terra. Isso mesmo. Isso significa que quem construiu essa pirâmide conhecia o tamanho exato do nosso planeta, milhares de anos antes de Galileu e Copérnico. Mas tem mais. Se pegarmos o perímetro da base da pirâmide e o dividirmos pelo dobro da sua altura, chegamos a um número muito familiar: 3,1416. Isso mesmo. A razão entre o perímetro e a altura da pirâmide é o número pi, com uma precisão impressionante. Agora pense nisso. O número pi é um conceito matemático avançado. Mesmo civilizações como os gregos e romanos demoraram séculos para compreendê-lo plenamente. Então, como alguém há mais de 4.000 anos atrás conseguiu incorporá-lo à arquitetura das pirâmides com tanta exatidão? E não para por aí. As 3 pirâmides de Gizé não foram construídas de maneira aleatória. Elas estão perfeitamente alinhadas com as 3 estrelas do cinturão de Órion. Por quê? Por que uma civilização antiga estaria tão obcecada com Órion? Seria apenas coincidência? Ou será que os verdadeiros construtores das pirâmides vieram de muito mais longe do que imaginamos? Estamos prestes a ir ainda mais fundo, e as respostas podem ser assustadoras. A teoria de que as pirâmides eram apenas túmulos dos faraós não faz sentido. Se as pirâmides eram tumbas, então por que nenhum corpo foi encontrado dentro delas? Nenhuma múmia, nenhum sarcófago selado, nada. Agora pense nisso. Os egípcios decoravam tudo com hieróglifos. Suas tumbas, seus templos, seus monumentos. Mas a Grande Pirâmide está completamente vazia. Nenhum hieróglifo, nenhuma inscrição, nenhum nome de faraó. Isso não faz sentido para uma tumba real. Nos últimos anos, cientistas descobriram anomalias térmicas dentro da pirâmide. Áreas que indicam a presença de câmaras ocultas, que ninguém jamais abriu. O que existe dentro delas? E por que ninguém está falando sobre isso? E se as pirâmides nunca tivessem sido feitas para os mortos? E se elas fossem projetadas para algo muito maior?
As pirâmides foram feitas com calcário branco e granito. Agora, adivinhe, esses materiais têm propriedades condutoras de eletricidade. E isso nos leva à pergunta mais assustadora de todas. As pirâmides eram, na verdade, um tipo de gerador de energia? E se os antigos egípcios, ou quem quer que tenha construído isso, estivessem aproveitando uma forma de energia que simplesmente não compreendemos? E se as pirâmides não estivessem sozinhas? Estamos prestes a descobrir a conexão oculta entre todas elas. Aqui está algo que ninguém nunca nos contou. As pirâmides de Gizé não estão sozinhas. Ao redor do mundo, encontramos estruturas gigantescas e incrivelmente parecidas. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Elas estão alinhadas. Isso não pode ser coincidência. Como civilizações separadas por oceanos, sem contato aparente, construíram estruturas tão semelhantes, seguindo a mesma geometria e a mesma orientação astronômica? E se essas civilizações não fossem tão isoladas quanto imaginamos? E se uma civilização muito mais antiga e avançada já tivesse dominado o planeta antes da história registrada? E se as pirâmides não fossem apenas construções, mas marcos de um conhecimento perdido? Estamos prestes a descobrir o que pode mudar tudo. Se tudo o que descobrimos até agora estiver correto, isso significa que nossa história está errada. E se a verdadeira origem das pirâmides não for egípcia, algo muito mais antigo e muito mais avançado está enterrado sob nossas crenças. Agora veja isso. As pirâmides do Egito não são as mais antigas do mundo. Isso significa que outras civilizações antigas já dominavam esse conhecimento, muito antes do que imaginamos. E aqui está o detalhe mais assustador. O próprio Egito pode ter herdado as pirâmides de uma civilização anterior. A esfinge mostra marcas profundas de erosão causadas por água. Mas aqui está o problema. A última vez que o Egito teve chuvas torrenciais suficientes para causar esse tipo de erosão foi há mais de 10 mil anos. Quem eram os verdadeiros construtores das pirâmides? E mais importante, para onde eles foram? Se tudo isso for verdade, significa que algo enorme está faltando na nossa história. E se a resposta para o maior enigma da humanidade estivesse bem diante de nossos olhos esse tempo todo? E se os verdadeiros construtores das pirâmides não fossem quem imaginamos, mas sim os guardiões de um conhecimento perdido? Por séculos, lendas falaram de uma civilização antiga e esquecida, um povo que dominava segredos sobre a Terra, o cosmos e até mesmo a própria energia. Mas o que aconteceu com eles? Onde estão suas cidades, seus artefatos? E se essa civilização foi varrida do mapa por um evento global? O dilúvio descrito em diversas culturas ao redor do mundo não seria apenas um mito? Se realmente existiu uma civilização antes do Egito, antes da Suméria, suas provas podem ter sido enterradas pelo tempo. Mas algumas pistas ainda estão lá fora. E se essa civilização tentou deixar sua marca para que um dia descobríssemos a verdade? E a pergunta final permanece: será que estamos prontos para aceitar o que realmente aconteceu? Se tudo o que falamos até agora for verdade, se uma civilização avançada realmente existiu antes da história registrada, então surge uma pergunta inevitável. Por que ninguém fala sobre isso? Ao longo dos séculos, evidências foram encontradas, mas muitas delas foram ignoradas, desacreditadas ou simplesmente esquecidas. Quantos segredos sobre nosso passado foram apagados da história? Os indícios estão aí, mas há uma resistência enorme em aceitar que algo assim possa ter acontecido. Mas por quê? Porque se aceitarmos essa possibilidade, tudo o que sabemos sobre nossa origem teria que ser reescrito. E se algumas pessoas não querem que saibamos a verdade, o que estamos prestes a descobrir pode mudar tudo, porque há algo sobre as pirâmides que ainda não contamos. E é isso que vamos revelar agora. Se tudo o que descobrimos até agora está correto, se as pirâmides são muito mais antigas do que imaginamos, se foram construídas por uma civilização avançada, cujo conhecimento se perdeu no tempo, então surge a pergunta final: qual era o verdadeiro propósito das pirâmides? O problema é que nunca encontramos um único corpo dentro das pirâmides de Gizé. Nenhuma múmia,
Nenhuma inscrição que indique um enterro. Nenhum vestígio de que essas estruturas tenham sido usadas como tumbas. Mas encontramos outra coisa. Resquícios de um material que, segundo especialistas, pode ter sido usado para conduzir eletricidade. E se as pirâmides não fossem túmulos, mas sim geradores de energia, Nikola Tesla acreditava que era possível gerar e transmitir energia pelo ar. E se as civilizações antigas já tivessem descoberto esse segredo? E se essa tecnologia foi esquecida? Ou pior, escondida? Se as pirâmides realmente tinham esse propósito, isso mudaria completamente nossa compreensão sobre a antiguidade. Isso significaria que as pirâmides do mundo inteiro estavam interligadas, não como túmulos, mas como parte de um sistema global de energia. Mas há algo ainda mais surpreendente, algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre a humanidade. E essa é a última peça do quebra-cabeça. Agora todas as peças finalmente se encaixam. Cada pista descoberta, cada evidência analisada, tudo nos conduz a uma revelação surpreendente. As pirâmides do Egito não são apenas túmulos grandiosos ou meros marcos arquitetônicos. Elas escondem um enigma muito maior, um código deixado para a humanidade. Durante séculos, pesquisadores se perguntaram: por que as pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion? Seria apenas coincidência ou um conhecimento astronômico avançado? Mas e se a resposta for ainda mais profunda? E se essas estruturas forem, na verdade, um mapa? Uma chave para um conhecimento perdido? Algo que desafia tudo o que acreditamos saber sobre o passado da humanidade? Os manuscritos do Mar Vermelho, descobertos em cavernas próximas ao Mar Morto, revelaram detalhes impressionantes sobre os trabalhadores que ergueram essas construções monumentais. Esses documentos, escritos há mais de 4.500 anos, mencionam expedições organizadas para transportar calcário e granito, descrevem a hierarquia dos construtores e até registram nomes dos engenheiros responsáveis. Mas há algo ainda mais intrigante. Entre os textos, há indícios de que esses trabalhadores seguiam instruções extremamente precisas, como se estivessem obedecendo a um conhecimento ancestral muito além da simples arquitetura. Os pergaminhos mencionam mapas estelares, cálculos avançados de alinhamento e até referências enigmáticas a uma ordem divina na construção das pirâmides. O que exatamente significava essa ordem? E mais importante, quem teria dado essas instruções? Muitas civilizações antigas apontavam para o céu em busca de respostas. Mas e se a resposta sempre esteve aqui, bem diante de nossos olhos? As pirâmides não são apenas monumentos erguidos para um faraó. Elas são um legado, um conhecimento imortal, escondido à vista de todos, aguardando o momento certo para ser completamente compreendido. E quando esse segredo for revelado, talvez nossa história nunca mais seja a mesma. Se este vídeo te fez pensar, se te fez questionar o que realmente sabemos sobre nossa história, então compartilhe esse mistério. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais histórias que desafiam o que pensamos ser verdade. E agora eu te pergunto, quem realmente construiu as pirâmides? Responda nos comentários e até o próximo mistério.